situação de acidente de trânsito, ele vai ter uma peculiaridade diferente. Então, portanto, tem que tentar imaginar pessoas gritando, chorando, presença de sangue, vítimas com estado mais grave, às vezes acordadas. É claro que psicologicamente nem todo mundo está preparado para lidar com esse tipo de situação. Então, você tem que se preparar, se antecipar, para, claro, sempre com calma, você vai saber fazer o que é preciso primeiro. E com certeza vai ter muito mais eficiência no atendimento, socorro de emergência e resgate e, consequentemente, pode reduzir o agravamento dos danos causados em decorrência desse acidente de trânsito. Então, veja bem, a sequência das ações a serem realizadas deverá ser sempre a mesma, de preferência que não se altere a ordem dos passos na prestação de socorro. Primeiro, acima de tudo, tentar manter a calma. Por quê? Com calma, sempre eu vou saber fazer o que é preciso primeiro. Outra coisa, garantir a segurança do local do acidente, né? Isso aí é fato. Sinalizando o local de forma devida, de maneira correta, de maneira adequada. Inclusive, existe maneiras de se sinalizar qualquer situação de imobilização do veículo, inclusive se for de acidente de trânsito, né? E aí, tentei manter a calma, garantir a segurança do local. Eu vou verificar o estado e a real situação das vítimas, como se encontram as vítimas no local do acidente de trânsito. Vou pedir para acionar o socorro profissional. Geralmente, por telefone, o socorrista já consegue instruir bastante de como proceder com essa vítima, principalmente com estado mais grave. E só então, se for necessário, eu vou realizar algumas ações com as vítimas, né? Sem colocar em risco o agravamento das mesmas, mas às vezes, em determinados casos, eu terei que assumir o risco, porque talvez a vítima possa estar correndo risco de vida, né? O importante é sempre ter em mente a sequência dessas ações e também saber que uma ação ela pode ser iniciada sem que a outra tenha sido terminada. Como, por exemplo, começar a garantir a segurança, sinalizando o local, parar para pedir socorro e depois voltar a completar a segurança do local, controlando ainda toda a situação. Com calma e bom senso, os primeiros socorros podem evitar que as consequências do acidente sejam o quê? Ampliadas, né? Agravadas. Então, em primeiro momento, tentando manter a calma. Por que tentando, gente? Nem sempre é fácil lidar com alguns tipos de situações no local do acidente de trânsito. Então, veja bem, antes de aproximar-se da vítima para prestar socorro, cuide primeiro da sua segurança e daqueles que estão com você. Primeiro, estacione o seu veículo no local seguro, com cuidado para não bloquear a passagem da polícia, resgate ou ficar retido no local. Segundo, permita que desçam do seu veículo apenas pessoas que realmente possam e querem ajudar, para evitar riscos desnecessários ou até mesmo provocar outro acidente, né? Nem diz aquele ditado, melhor ajuda que não atrapalha. Então, realmente, você só vai permitir que desça do veículo pessoas que realmente querem e possam ajudar, que vão ter uma estrutura melhor para lidar com determinados tipos de cena ali. Porque, geralmente, no local de acidente de trânsito, as cenas são fortes, né? E aí teremos também, terceiro, sinalize o local nos dois sentidos. Se for via de mão dupla, utilizando triângulo de segurança, galhos de árvores, cavaletes de obra, tecidos, madeira, etc. Então, veja bem, eu quero que vocês entendam que se a via for de mão dupla, eu tenho que sinalizar essa via nos dois sentidos da via e eu posso usar a minha imaginação do jeito que eu quiser, né? Eu posso utilizar vários tipos de materiais aí para sinalizar o local do acidente, desde que eu tenha em consideração que todo tipo de material que for usado para sinalização, ele tem que ser de fácil visualização,
e não pode oferecer risco para os demais passantes da via. Então, veja bem, eu quando for vir de mão dupla, eu posso sinalizar o local nos dois sentidos da via, desde que o que eu vier utilizar para sinalização seja de fácil visualização e não ofereça risco para os demais passantes da via. E aí, quarto, à noite com neblina, a sinalização deverá ser feita com materiais luminosos como lanternas, pisca-alerta e faróis dos veículos. Então, veja bem, eu só quero que vocês entendam o seguinte: sempre que houver condições duvidosas da pista do clima, o que é que eu chamo de condições duvidosas da pista do clima? Às vezes tem presença de fumaça, de neblina, de cerração, de nevoeiro ou mesmo de chuva, né? À noite, situação da madrugada, escuridão, né? Ou às vezes está chovendo, escureceu para chover. Isso tudo eu posso considerar como condições adversas da pista do clima. Como que eu tenho que proceder? Eu tenho que tentar utilizar todo e qualquer tipo de material que chama atenção no termo luminoso, onde dentro daquela regra básica de segurança do trânsito, de ver e de ser visto, eu consiga chamar a atenção com o uso de lâmpadas, faróis, faroletes, lanternas, setas, pisca-alerta, para poder o quê? Para poder eu ter uma condição de chegar naquele sentido de ver e de ser visto. E dessa forma, consequentemente, eu ter muito mais condição de não deixar com que os outros, por não me identificarem, por não me enxergarem, me acerte causa um acidente de trânsito. Quinto, em caso de escuro, não use fósforos, isqueiros ou qualquer tipo de chama exposta. No local poderá haver vazamento de gases, combustível, fios elétricos, o que poderá provocar o quê? Incêndios. Então, veja bem, eu quero que, se possível, vocês memorizarem isso. Se for possível e seguro, o que você vai tentar fazer? Você vai tentar desligar o veículo. Porque se você desliga o veículo, você está cortando a ignição. O que é ignição? Ignição significa faísca, fagulha ou centelha, elétrico ou eletrônico. Então, se você corta a ignição do veículo, você estará, portanto, tendo a condição de quê? De ignição na mecânica, gente, significa faísca, fagulha ou centelha, elétrico ou eletrônico. E aí, para a questão de ignição, faísca, fagulha, centelha, elétrico ou eletrônico, né? Entra naquele termo que o que acontece? Nós teremos que identificar aí aquele sentido de a ignição é faísca, fagulha, centelha, ó. Ela que queima, misturar combustível e faz o motor funcionar. Então, se você desliga a ignição, você corta a ignição e, portanto, também evita de usar chamas expostas de isqueiro, de fósforo, para poder não correr o risco de explosão de incêndio com líquidos inflamáveis ou gases inflamáveis. Então, tentei manter a calma. Agora, eu vou iniciar a sinalização, garantir a segurança, né? A sinalização deverá ser iniciada para ser visível pelos motoristas de outros veículos antes que eles vejam um acidente. A sinalização deverá ser iniciada de acordo com a velocidade permitida em que aconteceu o acidente. Vejam bem, nós temos duas formas, duas maneiras de se sinalizar o local de maneira correta, de maneira devida. Vejam bem, no primeiro momento, eu sinalizo o local do acidente de trânsito em condições normais da pista do clima. O que eu considero como condições normais da pista do clima? Uma situação como a de hoje. Exemplo, dia ensolarado, né, visibilidade plena, asfalto seco, né? Isso eu considero condições normais da pista do clima. Agora, condições duvidosas da pista do clima, como funciona? Às vezes está à noite, de madrugada, está chovendo, com neblina, com cerração, né? E aí pode ter um risco de quê? Às vezes, pelo fato do pavimento estar escorregadio, eu não conseguir identificar os outros condutores, os outros veículos, ou vice-versa, possa existir essa situação de risco. Então, em toda condição adversa,
da pista do clima, eu vou dobrar a quantidade de passos para sinalizar o local do acidente. Então, primeiro, vamos começar com a condição normal da pista do clima. Quando eu falo de condição normal da pista do clima, como que eu vou proceder? No primeiro momento, em condições normais da pista do clima, eu conto a mesma quantidade de passos referente à velocidade máxima permitida para a via. Como que vai ser feito isso aí? Pensa bem, se o acidente de trânsito aconteceu numa via coletora, onde não existe sinalização, a velocidade máxima permitida para a via coletora é de 40 km por hora. Então, nesse caso, como que eu vou proceder? Eu vou contar 40 passos para sinalizar o acidente de trânsito na via coletora, onde não existir sinalização ali, tá certo? Então, se é 40 km por hora a velocidade máxima na via coletora, eu vou contar 40 passos para sinalizar o local do acidente de trânsito. Vamos dar um exemplo agora. Suponhamos que o acidente tenha acontecido numa via arterial. Uma via arterial, a velocidade máxima permitida, onde não existe sinalização, 60 km por hora. Então, suponhamos que o acidente de trânsito tenha acontecido numa via arterial e a velocidade máxima permitida, onde não existe sinalização, 60 km por hora, eu vou contar 60 passos para sinalizar o acidente em condições normais da pista do clima na via arterial. Agora, suponhamos que o acidente de trânsito aconteceu na via de trânsito rápido. Velocidade máxima permitida na via de trânsito rápido, onde não existe sinalização, 80 km por hora. Se o acidente aconteceu em condições normais da pista do clima na via de trânsito rápido, eu vou contar 80 passos para sinalizar o acidente de trânsito na via de trânsito rápido. Agora, suponhamos que o acidente de trânsito tenha acontecido numa rodovia. Velocidade máxima permitida na rodovia, onde não existe sinalização, o que acontece? Aí, no caso, eu terei que contar 110 passos para sinalizar o acidente de trânsito em condições normais da pista do clima. Então, veja bem, só para ressaltar aí, para não ficar dúvida em relação a isso aí. Quando eu for sinalizar o acidente de trânsito, que for condições normais da pista do clima, eu conto a mesma quantidade de passos referente à velocidade máxima permitida para a via. Agora eu vou falar da segunda forma de sinalização. Agora eu vou relacionar o local, né, do acidente de trânsito para sinalizar em condições duvidosas da pista do clima. O que eu considero como condições duvidosas da pista do clima? O acidente aconteceu à noite, sofreu presença de chuva, de neblina, de cerração, né, outra de madrugada. Isso tudo eu considero como condições duvidosas da pista do clima. Nesse caso, eu tenho que dobrar a quantidade de passos referente à velocidade máxima permitida para a via. Ou seja, vamos lá. Suponhamos que o acidente de trânsito tenha acontecido na via coletora. Velocidade máxima permitida na via coletora, onde não existe sinalização, 40 km por hora. Se o acidente acontecer em condições duvidosas da pista do clima na via coletora, eu conto 80 passos para sinalizar o acidente de trânsito na via coletora. Então, veja bem, em condições duvidosas da pista do clima, eu vou contar 80 passos para sinalizar o acidente de trânsito na via coletora. Se o acidente de trânsito aconteceu na via arterial, em condições duvidosas da pista do clima, na via arterial eu vou ter que dobrar a quantidade de passos. Na via arterial é 60 passos, 60 km por hora, e eu tenho que sinalizar o acidente de trânsito na via arterial em condições duvidosas da pista do clima, eu vou dobrar a quantidade de passos. 120 passos que eu tenho que contar para sinalizar o acidente de trânsito aí. Suponhamos agora que o acidente de trânsito aconteceu na via de trânsito rápido, onde não existe sinalização, 80 km por hora de velocidade máxima permitida. Se eu for sinalizar o acidente em condições duvidosas da pista do clima, na via de trânsito rápido, eu vou contar 160 passos para sinalizar o acidente de trânsito em condições duvidosas da pista do clima, na via de trânsito rápido. Agora, para encerrar, suponhamos que o acidente aconteceu na rodovia, né? Velocidade máxima permitida na rodovia, onde não existe sinalização, 110 km por hora,
Em condições duvidosas da pista e do clima, eu vou dobrar, né, a quantidade de passos, 220 passos na questão do acidente de trânsito, tá certo? Então, o que acontece? A gente tem que tomar muito cuidado para sinalizar de forma correta. Então, só para recapitular, em condições normais da pista e do clima, eu conto a mesma quantidade que a velocidade máxima permitida para a via. Em condições duvidosas da pista e do clima, eu dobro essa quantidade de passos. E tem outro detalhe, se eu estiver contando passos e encontrar uma curva, qual vai ser meu procedimento? Eu caminho até o final da curva e recomeço a contagem do zero. Veja bem, se eu estiver contando passos e encontrar uma curva, eu vou parar a contagem de passos, caminho até o final da curva e recomeço a contagem do zero. O mesmo acontecer para quem estiver subindo, no morro, no topo da ação, sem visibilidade para os veículos que estão lá no alto, né? Ou seja, nesses casos, eu vou caminhar até o final do morro e reiniciar a contagem do zero, tá claro? Então, funciona desse jeito. Isso aí, gente, eu espero que vocês levem para a vida de vocês de condutor e apliquem em toda a situação de mobilização do seu veículo. Pneu furado, falta de combustível, problema mecânico e principalmente se for acidente de trânsito. Por quê? Ô, gente, essa regra básica de segurança no trânsito é dever de serviço. Vocês não fazem ideia do tanto que isso aí garante segurança para vocês e para terceiros. Vou fazer 3 perguntas para vocês e quero ver se vocês entenderem isso então. Presta atenção. O acidente de trânsito aconteceu na via de trânsito arterial. Velocidade máxima permitida na via arterial onde não existe sinalização, 60 km por hora de velocidade máxima permitida. Se o acidente acontecer em condições normais da pista do clima, na via de trânsito arterial, quantos passos eu conto para sinalizar o acidente de trânsito, gente? 60 passos. Nesse caso, são 60 passos, né, Daniel? Kevin, certinho. Então, se eu for sinalizar um acidente de trânsito em condições normais da pista e do clima, eu conto 60 passos largos. Muito bom, Miguel. Isso aí. Tranquilo. Porque geralmente o passo largo de um adulto ele tem aproximadamente 1 metro. Ótimo. Agora, o acidente de trânsito aconteceu na via de trânsito rápido. Lembrando que a velocidade máxima permitida na via de trânsito rápido, onde não existe sinalização, 80 km por hora de velocidade máxima permitida. Então, nessa via de trânsito rápido, o acidente aconteceu de madrugada e, ó, caindo no pé d'água. Neste tipo de situação, quantos passos eu vou contar para sinalizar o acidente de trânsito da via de trânsito rápido, gente? Vamos lá. 160 passos, Thiago. Muito bom. Isso mesmo, Daniel. 160 passos. Porque de madrugada, chovendo, água caindo, condições duvidosas da pista do clima. Eu dobro a quantidade de passos. Só que, independente das 2 perguntas que eu fiz, suponhamos que o acidente tenha acontecido, eu estou lá contando passos. Só que eu encontrei uma curva. Como que eu vou ter que proceder? Se eu chegar e estiver contando passos, encontrar uma curva, como é que eu faço? Vamos lá. Para a contagem, caminha até o final da curva e recomeça a contagem do zero. Muito bom, Daniel, isso aí. Para a contagem, quando eu chegar na curva, caminha até o final da curva e recomeça a contagem de novo do zero. Ô, gente, façam mesmo quando o acidente ocorrer no topo da elevação, no morro, sem visibilidade para os veículos que estejam lá no alto, lá em cima. Então, veja bem, aí nós temos a velocidade máxima permitida para um determinado tipo de via, onde não existia sinalização. Via coletora, velocidade máxima 40 km por hora, arterial 60, trânsito rápido 80 e rodovia 110. Isso onde não houver sinalização. À noite, sob chuva, neblina ou fumaça, a distância deverá ser dobrada, igual foi citado aí. Quando você estiver contando os passos e encontrar uma curva, para a contagem. Caminha até o final da curva e então recomeça a contar a partir do zero. Faça a mesma coisa
quando o acidente ocorrer no topo da elevação, sem visibilidade para os veículos que estejam subindo. Beleza. Vamos falar agora da avaliação do local do acidente. Não tome nenhuma atitude antes de examinar e observar bem o acidente. Quanto mais você se informar, melhor decisão poderá tomar e poderá prestar melhores esclarecimentos aos médicos, policiais e outros. Avalie a situação cuidadosamente. As características dos acidentes determinam, em sua maioria, o tipo de riscos que estarão presentes. Vejam bem, eu tenho que identificar o que? A partir do momento que eu consigo identificar riscos, portanto, eu consigo definir as minhas ações. Então, quanto mais informações eu conseguir memorizar, gravar, ajuntar e agrupar sobre o local do acidente de trânsito, eu vou conseguir, portanto, saber passar para o socorrista, policiais e outros, qual que é a real situação do local do acidente de trânsito, estado em que se encontram as vítimas. Eu vou ter um termo complexo, principalmente saber identificar os riscos, para poder saber definir minhas ações e, com certeza, ter muito mais eficiência no atendimento aí. Tá claro? Isso aqui é o principal. E aí vamos falar das situações de risco. Novas colisões. Ao sinalizar adequadamente o local do acidente, seguindo as instruções anteriormente mencionadas, fica bem reduzida a possibilidade de novas colisões. Porém, imprevisto acontece. Por isso, nunca é demais usar, simultaneamente, mais de um procedimento, aumentando ainda mais a segurança. Atropelamentos. Adotar as mesmas providências empregadas para evitar novas colisões, né? Mantendo o fluxo de veículos na pista livre, orientando para que curiosos não parem na área do fluxo e que pedestres não fiquem caminhando pela via. Isolar o local do acidente e evitar a presença de curiosos. Fazer sempre solicitando auxílio e distribuindo tarefas entre as pessoas que querem ajudar, mesmo que essas precisem ser orientadas. Então, veja bem, quando eu falo da possibilidade de novas colisões, sempre eu tenho que sinalizar o local nos dois sentidos da via, com todo e qualquer material, desde que seja de fácil visualização e que não ofereça risco para os demais passantes da via. E mesmo que eu não tenha esse espírito de liderança, mas eu vou ter que ter, no caso dos atropelamentos, eu tenho que tentar dispersar curiosos, aqueles que ficam ali só bicando, observando o que está acontecendo, dando, portanto, chance e condição de novo acidente de trânsito, de novos atropelamentos. Então, portanto, uma condição de risco de quê? De nos envolvermos em situação de risco. Por quê? Eu quero que vocês realmente tenham condição de segurança nesses pontos da via, né? Ou seja, você com conhecimento, talvez é o único que tenha informação, teoria, vai distribuir tarefas. Ó, fulano, você faz isso, Beltrano, você faz aquilo. Pô, tá ajudando? Não, então dá licença, não fique aqui não, porque o risco de acidente de trânsito é iminente. Dispersa os curiosos, afasta eles ali pelo risco de novo acidente de trânsito, né? E realmente deixe que fique no local somente as pessoas que querem e realmente podem ajudar. Incêndio. Sempre existe o risco de incêndio, e ele aumenta bastante quando ocorre o vazamento de combustível. Nesses casos, é importante adotar os seguintes procedimentos. Afaste os curiosos. Se for fácil e seguro, desligue o motor do veículo acidentado, para cortar principalmente a ignição e não correr o risco de liberar faísca, fagulha, centelha elétrico-eletrônico, que pode criar a queima, a explosão, a inflamação, não somente de líquidos combustíveis inflamáveis, mas de gases combustíveis inflamáveis, né? Oriente para que não fume no local. Pegue o extintor do seu veículo e deixe-o pronto para o uso, à distância segura do local de risco. Veja bem, só para vocês entenderem,
Aproveitar que eu estou falando de primeiro socorro, vamos fazer uma pergunta de legislação de trânsito agora. Extintor de incêndio, ele é obrigatório para o veículo de uso pequeno porte, do uso particular, sim ou não? Não, ele não é mais obrigatório para veículo de uso particular de pequeno porte. O extintor de incêndio não é mais equipamento de segurança obrigatório para veículo de uso simples, de categoria particular, veículo de uso de pequeno porte, uso particular, não é mais. Muito controverso, na minha opinião, mas não é mais obrigatório. A Claro deveria, mas infelizmente não é. O que não justifica que você pode ter o extintor de incêndio. Você compra suporte, instala próximo do seu veículo lá no local onde fica de fácil acesso, que numa situação de eventualidade, você vai ter condição de quê? De ter um extintor de incêndio para poder, não só para você, mas também para terceiros, salvar aí e tentar evitar essa situação do risco de incêndio, explosão aí, né? Tentar debelar, apagar esse fogo se porventura acontecer. E se houver risco elevado de incêndio, e principalmente com as vítimas presas nas ferragens, peça aos outros motoristas que façam o mesmo com seus extintores, até a chegada do socorro, não é isso? Para poder, portanto, ter uma condição de segurança aí. E aí temos a situação da explosão. Se o acidente envolver algum caminhão de combustível, gás ou outro material inflamável que esteja vazando já em chamas, a via deve ser totalmente interditada, conforme as distâncias recomendadas e todo local que evacuar. Veja bem, eu quero que vocês entendam que sempre que houver risco de explosão, de incêndio, principalmente com vazamento de veículos que estejam transportando combustível, o que vai acontecer? Esse local deve ser totalmente evacuado, isolado, e só for liberado quando tiver condição de segurança, tá? Da pista para não haver risco de explosão de incêndio. Cabos de eletricidade. Nas colisões com postes, é muito comum que cabos elétricos se rompam ou mesmo que fiquem energizados na pista ou mesmo sobre os veículos. Alguns desses cabos são de alta voltagem e podem causar mortes. Jamais tenha contato com esses cabos, mesmo que ache que eles não estejam energizados. Ou seja, nós temos aí essa questão de que, da condição de sempre, nesse caso, sempre será importante adotar, tomar as seguintes providências. Primeiro, isolar e sinalizar o local do acidente. Acionar a companhia concessionária de energia elétrica para desligar a energia naquele local. Não retirar as pessoas de dentro do veículo e nem deixar que elas saiam de dentro do veículo, né? Não tente remover os cabos de eletricidade, mesmo que ache que eles não estejam energizados, não é mesmo? E, claro, não tente remover o cabo de eletricidade. Manter, se você estiver do lado de fora, uma distância mínima de 30 metros do veículo. Gente, dentro do veículo, você estará isolado da descarga elétrica. Por quê? Você terá uma condição, portanto, de estar isolado pelos pneus do veículo. E dentro do veículo, gente, existe uma questão, inclusive está em destaque nesse parágrafo de azul aí, que é chamada gaiola de Faraday. O que é a gaiola de Faraday? É um sistema, né? Os ocupantes do veículo não serão eletrocutados em razão do fenômeno denominado gaiola de Faraday, que dispersa a eletricidade para as extremidades da fuselagem, neutralizando a eletrificação na parte central do núcleo do veículo. Então, veja bem, se você está no banco do motorista, você é o condutor, ou está nos locais dos assentos dos passageiros, nesses locais você não será eletrocutado em decorrência dessa gaiola de Faraday, ela dispersar a eletricidade, né, para as extremidades do veículo. Então, o que acontece? Nesse caso, vocês terão a condição de ter maior segurança se ficarem no interior do veículo. Então, se descer, pode ser que você funcione como condutor de energia, como um fio terra,
e aí sim você possa ser o quê? Eletrocutado. Ficou claro? Gente, todo parágrafo em destaque, negrito, pintado de vermelho, de azul, ou em destaque de amarelo é questão de prova. Esse parágrafo em azul e falando da gaiola de Faraday é questão de prova. Vamos observar isso aí, beleza? E aí, vamos falar agora de óleo e obstáculos na pista. Os fragmentos dos veículos acidentados devem ser removidos da pista onde há trânsito de veículos e, se possível, jogar terra ou areia sobre o óleo derramado. Normalmente, isso é feito depois pelas equipes de socorro, mas se houver segurança para adiantar essa ação, pode-se evitar mais riscos no local. Veja bem, aconteceu um acidente, tem pedaços do veículo espalhados pela via, peças, fuselagem, partes do seu veículo. Se houver condição de segurança, mesmo que a autoridade de trânsito ainda não tenha feito, você pode tentar retirar esses objetos do local e para que tenha condição de quê? De segurança para se evitar a situação de risco de novo acidente de trânsito. Se tiver óleo na pista e também houver uma condição segura, você pode jogar areia ou terra sobre o óleo para tentar manter uma condição mínima de segurança aí, para não deixar acontecer novo acidente de trânsito, principalmente com condutores de veículos de duas rodas, tá certo? Vazamento de produtos perigosos. Interditar totalmente a área e evacuar a área. Quando veículos que transportam produtos perigosos estiverem envolvidos no acidente, existe algum tipo de vazamento. Faça a sinalização como já foi descrito. Então, veja bem, geralmente veículos que transportam cargas ou produtos perigosos, eles são identificados externamente, né? Por dois termos, o painel de segurança, que é um retângulo de cor laranja, onde nesse painel de segurança ele tem o número do produto perigoso e o cadastro desse produto perigoso na ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Ele tem um losango, que é um rótulo de risco da cor e da classe, sempre nós temos 9 classes de produtos perigosos, caracterizando em qual dessas classes esse produto pertence e onde ele vai se enquadrar. Funciona dessa forma, dessa maneira. Obrigado, Fabiana. Então, igual eu estava falando, para se evitar contrair, né, a questão de doenças infecto-contagiosas, o certo é ter uma caixinha de primeiros socorros, mesmo que ela também não seja mais obrigatória. Você tem máscara de proteção facial, você tem luva descartável, pano seco muito limpo, né? Você tem gás seco estéreo, você tem uma condição de quê? De poder prestar socorro, que essa é a nossa obrigação, é o nosso dever, mas você se precaver, não pagar para ver, se levar em consideração que todo tipo de líquido, fluido, substância corporal humana tem que ser considerado como possibilidade de ser vetor de doenças infecto-contagiosas. Então, portanto, desse jeito, aplicando esse termo de precaução de defesa, você pode estar evitando o contágio por doenças infecto-contagiosas. Então, hoje, as doenças infecto-contagiosas são a realidade. É necessário evitar qualquer contato com sangue ou secreções das vítimas dos acidentes. Por isso, tenha sempre no seu veículo um par de luva de borracha para tais situações. Podem ser luvas de procedimentos usadas pelos profissionais
ou simples luz de borracha para luz doméstico. Vejam bem, vamos parar por aí. Amanhã nós vamos continuar no mesmo horário aqui falando de limpeza da pista em diante. Tranquilo, povo? Valeu, até a próxima.